Fala pessoal, hoje vamos para mais um projeto com o Léo. Hoje nós vamos desenvolver aqui um cooler. Qual foi a ideia, né? Já que eu estou com o projeto da carretinha, então carretinha e tal, e a gente vai para encontro e tudo mais, eu pensei, cara, tá faltando alguma coisa. Aí resolvi desenvolver um cooler, né? Pra gente colocar aqui bebidas, né? Aqui a gente vai colocar gelo, né? E colocar todas as bebidas, guaraná, água. E para isso, eu elaborei um projeto aqui. E para fazer um projeto, vou dar logo uma dica para vocês. Sempre utilize papelão. Então, se você tem uma ideia e quer desenvolver essa ideia, use papelão. Porque você vai fazer vários moldes de papelão. Depois é só você levar para a chapa, cortar e soldar. Primeiro eu defini o fundo, né? A altura que eu preciso aqui, que caiba, né? O que eu quero colocar. Porém, eu tenho que lembrar que eu não posso deixar a parte de baixo aqui pegar em nada, em nenhum obstáculo, tipo quebra-mola e tudo mais. Então, assim, eu tenho que definir lá embaixo primeiro a altura que eu preciso. Então já defini a altura lá, vai ficar livre de qualquer coisa. Agora do fundo é que você vai desenvolver os demais. Eu criei aqui a lateral, né? Então contornando aqui essa viga de ferro que está aqui. Então esse aqui vai ser a lateral, né? Do lado direito, a lateral esquerda, frente aqui onde eu vou soldar depois. Tem aqui ó, a parte de trás também, tem um suporte aqui, né? Que vai contornando aqui a carreta. Lembre que aqui vai ter um assoalho de madeira. Então nesse assoalho de madeira, esse cooler ele tem que ficar um pouco abaixo, porque a madeira vai vir e vai ficar aqui, né? Então o cooler está ficando um pouco abaixo da madeira. Mas vai ficar bem legal, eu acredito que o tamanho aqui ficou bem interessante. E aqui eu vou desmontar aí para você ver como é que ficou cada parte, né? Tem aqui já um molde certinho, da maneira que eu vou cortar lá na chapa 18, tá? Então tem o lado esquerdo, lado direito. Outra dica, a partir do momento que você desenvolve o lado esquerdo, como a medida vai ser padrão dos dois lados, vai ficar bem uniforme, o que eu faço? Eu pego o lado esquerdo e só viro ele, ó, e já desenho no papelão. De uma peça só eu já crio duas, ó, ok? Então essa aqui é a cópia fiel do lado esquerdo que eu fiz. A parte de trás, ó, chapa reta que vai contornar a traseira. Você pode perceber, ó, que aqui, ó, a parte do fundo ela é mais longa, ó. Ela vai até o final aqui para apoiar o fundo. Já com o desenho aqui certinho. Lembrando que você vai ter obstáculos do lado. Então aqui, ó, tem aqui o amortecedor, né? Então você sempre tem que deixar um pouco mais livre aquele amortecedor. Então no momento que eu estou desenvolvendo aqui, ó, pode ver, ok, vai ficar assim. Então assim, ó, eu estou deixando livre aqui o amortecedor, porque se eu precisar fazer uma troca de substituição do amortecedor, eu tenho como acessar aqui os parafusos. Deixei livre porque eu tenho aqui o para-choque e tem o suporte do para-choque. E agora eu vou passar ali para a chapa, e assim que estiver fazendo os trabalhos, cortando, eu mostro para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal, então finalizando aqui, curtem lá, tá? Na Lata Garagem. E é isso aí, vamos dar mais continuidades, o projeto vai ficar bacana. Quando essa carretinha ficar pronta, vai ficar show de bola. Bom pessoal, então dando continuidade aqui ao projeto, ó, que é o projeto do cooler, né? Cooler para carretinha. Carretinha com a traseira do Fusca. Tá muito legal. Após o molde do papelão, você vai aplicar agora na chapa, né? Eu estou utilizando a chapa 18, chapa de ferro, né? Chapa 18. E aí, ó, agora é só contornar. Eu uso um pincel permanente. Contorno aqui toda a chapa, ó, para depois você seguir com o corte. Agora, só cortar. Cortou, faz a aplicação, né, as demais peças. Bom pessoal, então já tem o molde aqui, né, do fundo. Agora eu vou começar aqui com as laterais, ó, esquerda e direita. Quero só reforçar o seguinte, ó. A chapa você pode perceber que está um pouco escura. Por quê? Eu passei um produto anti-ferrugem, tá? Então, só uma proteção aqui para não oxidar, né? Toda vez que você for cortar a chapa, aproveita o máximo dessa chapa aqui, ó. Aqui eu vou ter um corte bem aqui. Como eu tenho uma outra parte que eu vou precisar de um corte reto também, eu já utilizo ele, ó. Já utilizo aqui um corte só, ok? Você vai economizar chapa e trabalho, né? Tempo também. Já contorno aqui, ó. Muito legal. Agora aqui, deixa eu tentar aproveitar ao máximo aqui da minha chapa novamente.
Ó, quarta peça, né? Então é a parte traseira ali, ó. Vai fazer o contorno, né? Ó, aproveitando o máximo de novo, ó. Colocando o mais próximo aqui possível da pontinha da outra ponta. Então vem aqui. O segredo é aproveitar aí a chapa, né? Pessoal, agora vamos seguir aqui com o corte da chapa, tá? Então toda a marcação já está feita. Agora eu vou seguir com o corte aqui com a policórtezinha, né? Agora, detalhe, tá, pessoal? Sempre utilizar materiais de EPI, tá? Máscara principalmente. Eu nem gosto de usar óculos de proteção quando eu utilizo disco de corte, porque esse disco, se ele quebrar, ele faz um estrago muito grande. Então eu prefiro utilizar a máscara facial e grossa, tá? Assim, tem que ser um material muito bom. Eu tinha uma outra bem fininha que eu até deixei de usar ela e estou utilizando essa aqui agora. No início, lá, quando eu comecei a ver os vídeos, eu não usava máscara, estava correndo risco, usava só um óculosinho, mas agora eu passei alguns sustos aí, fiquei com medo e não vou mais brincar não, tá? Porque agradecer a Deus pelos livramentos, mas também ter a consciência aí de fazer a coisa certa, né? Tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, após aí todas as peças cortadas, ó, então eu acabei de cortar aqui na chapa, né? O molde na papelão, já transferi para a chapa. Então tá aqui todas elas cortadas. Aqui o fundo, ó, também cortado. O que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? Eu vou esmerilar, né? Tirar aqui as rebarbas. Aqui, ó. Ficou uma rebarba bem acentuada. Essa aqui eu já fiz o desbaste, né, da rebarba. Aqui em torno, essa também. Vou fazer as demais. Para isso eu utilizo, ó, um disco flap, né? Que ele é tipo uma lixa, tá vendo? Que você vai conseguir fazer todo o processo aí. Nesse caso aqui do disco flap eu posso usar óculos, tá? Não preciso usar máscara não, porque ele não tem perigo de quebrar e no meu rosto. Mas quando for para corte, tá? O disco de corte eu aconselho usar a máscara facial, beleza? Então eu vou tirar aqui as rebarbas, vou mostrar aqui para vocês o processo. Pronto aí, ó. Tá vendo todas as rebarbas? Não tem perigo de você cortar a mão depois. Então tem que tirar. Na hora do manuseio aqui você pode se machucar aí, beleza? Vou fazer com as demais peças aqui. Logo logo a gente volta aí já fazendo a parte de fechamento, solda, beleza? Pessoal, então agora finalizado, cortei já todas as chapas, né? Coloquei o fundo já aqui, ó, já tá no metal. Aqui é a parte que vai ficar aqui, a parte de trás, né? Então antes de entrar com o processo de solda, eu tenho que testar para ver se está tudo certo aqui. Agora eu vou fazer o ponteamento, né? Vou entrar com a solda, depois fazer a parte aqui para fechar aqui em cima. Aqui vai ter uma tampinha, tá? Pra dar acesso ao cooler aí, vai ficar show de bola. Pessoal, finalizando o dia, né? Quase 6 horas da tarde. E aqui, ó, já dei os pontos de solda, né? Então já fixei aqui a chapa. Aqui, aí, ó, ficou bem certinho, tá vendo? A traseira. Tá só ponteado aqui, depois tem que fazer o cordãozinho direitinho. Falta ainda a parte aqui da frente, de novo, né? Os moldes de papelão. Então, eu vou cortar aqui a chapa e vai encaixar aqui, tá? Tá bem encaixadinho. Aí eu vou fechar. A fixação vai ser via com parafusos aqui, né? Para travar ela. E ela tá removível. Então assim, qualquer hora que quiser tirar o tanque, eu posso tirar ele, tá?
Ele vai ter uma tampa aqui, vai ficar fechadinho, vai ter uma tampinha que vai abrir. Então por enquanto tá no processo aí, já tá na lata já. Então por isso que é na lata garagem, né? Que a gente faz tudo na lata mesmo. Não tem nada de fibra de vidro, é na lata. Então eu fiz esse tanque que vai ser o cooler, né? Na lata, depois eu fiz um processo nele para ele ter resistência à água e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês como que é esse processo. Vai ficar show de bola, beleza? Obrigado aí mais uma vez e compartilhe, né? Deixe seu like aí, dê um cliquezinho no coração lá para ajudar aí no canal, tá bom? Na Lata Garagem. Vamos lá, um abraço. Pessoal, aqui ó, eu já estou adiantando o processo aqui, né, do cooler. Estou desenvolvendo aqui pra gente colocar lá na carretinha, né, todo mundo tá acompanhando aí. E aqui ó, tem essa abertura aqui, né, dos dois lados ó, que vai vestir aqui ó, nesse tubo. Então ele vai ficar por baixo, então ele vai cobrir o tubo ali, quer dizer. O que eu fiz aqui? Eu já fiz aqui uma chapa ó, dobrada, né? Tipo U. Para mim dobrar essa chapa, ó, eu fiz um pequeno corte ali na chapa reta, né? Na barra chata. E depois dobrei, ó. Então você faz ali um risco ali, ó, os cortes, né? Em toda a peça e dobra. Ela vai encaixar aqui. Assim. E aqui outra chapa, ó, fechando. Então essa chapa vai fechar aqui. Aqui vai ter uma porta, né? Então aqui vai ser uma portinha. Então, por isso que tá aberta ali ainda. Depois eu vou fazer essa porta. Como eu vou fazer um tratamento aqui que é passar o wash prime, emborrachar toda essa parte aqui interna, né? Pra ver da água. Depois eu finalizar as soldas ainda. Tá só ponteado por enquanto. Finalizar as soldas. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Essa peça aqui, eu ainda não vou soldar ela totalmente aqui, deixar ela fixa aqui. Eu vou só pontear agora essa peça aqui, essa chapa, unir nessa peça. E depois eu vou fazer o tratamento também de emborrachamento por baixo. Porque se eu fechar tudo aqui agora, soldar tudo, eu não vou ter acesso depois, né? Aqui por dentro para emborrachar e para fazer a parte da vedação e também da proteção anti-ferrugem por dentro dessa peça aqui. Ah, mas quando eu soldar aqui, com certeza ela vai queimar um pouco do tratamento que eu fiz interno. Aí eu posso vir com um pincel por dentro, né, só naquela parte onde queimou e dar o acabamento final. Foi a melhor maneira que eu encontrei, porque se eu fechar aqui, depois eu vou conseguir fazer todo o processo que eu preciso para deixar a chapa bem legal aí e não ter problema com ferrugem, tá? Aí pessoal, eu tava dizendo pra vocês, ó, acabei de fazer a solda aqui, ó, cordãozinho, né, fechando aqui só a parte dessa tampa com essa daqui. Aí pessoal, finalizando aqui, ó, olha como é que vai ficar, ó. Então, o cooler tá todo, já tá no lugar, encaixadinho. Bom pessoal, atualizando aqui, ó, a gente parou no que é processo, onde eu fiz os moldes, né, de papelão e cortei as chapas, fiz o processo lá do ponteamento. Agora já finalizei aqui com toda a solda. Eu já passei uma massa plástica aqui, ó, que no caso é massa poliéster, né, não é massa plástica, mas é massa poliéster, só para tampar qualquer imperfeição que tiver. Ela tá meio grosseira assim, mas depois vai ser lixado e tudo mais. E agora, eu já fiz o processo aqui, ó, já lixei tudo, já passei o antes de engraxante e agora eu vou fazer a parte do wash prime. Só que antes eu fiz essa peça aqui, que até alguns vídeos lá atrás eu mostrei, que é a peça que vai fechar, né? Vai fazer o fechamento aqui. Então vai fechar tudo aqui, depois eu vou soldar ela, lacrar ela toda. Vai fechar aqui e aqui é que vai ter a porta para acessar aqui o cooler, né? Que vai na carretinha. Só que eu até expliquei no outro vídeo, eu ainda não soldei essa peça aqui, ó, não fixei ela,
porque eu preciso ainda dar o tratamento aqui com Ash Prime, aqui dentro, depois todo o emborrachamento, para que não tenha problema aqui com corrosão, né? Então, eu vou proteger isso aqui com Ash Prime primeiro e depois com emborrachamento. Aí sim eu posso colocar gelo, água, não tem problema. E aí eu preciso também de proteger essa peça aqui, ó, internamente. E essa peça ela vai assim. Se eu soldar ela agora, eu vou ter problema depois que eu não vou conseguir acessar para vedar essa parte aqui. Então eu vou fazer o processo aqui com Ash Prime, tanto internamente quanto por essa peça aqui. Depois que já é tudo pronto aqui, eu só vou encaixar essa peça, mesmo com Ash Prime, tudo. E aí eu faço um ponteamento e vedo ela de novo, toda ela com KPO. Então curte, compartilhe, tá? Na lata garagem. E é isso aí, pessoal. Vai ficar muito legal esse processo aqui, porque é a primeira aí carretinha, né, que eu vejo com traseira de Fusca, que tem um cooler, vai ficar bem legal. E eu tô fazendo passo a passo para mostrar para vocês como fazer. Então, logo após eu vou também, se você se inscrever lá na Lata Garagem, você vê o processo da construção da carretinha desde o início, da carretinha com a traseira do Fusca. Aqui, esse vídeo que está indo para o YouTube é só em relação ao cooler, que vai na carreta. Mas se você quer saber sobre a carreta também, vai lá na Lata Garagem, tem no Instagram, e você vai poder ver todo o processo, tá? E se inscrever no nosso canal. Um forte abraço!